Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo equações polinomiais do segundo grau completas. Então, se você ainda tem dúvida a respeito desse tipo de resolução, vamos lá então para a nossa aula, acompanhe aí na sua tela. Vamos dar uma retomada aí, né, a respeito do conteúdo. Então, hoje, em nossa aula, nós vamos resolver equações polinomiais do segundo grau usando a fórmula resolutiva, né, conhecida também como fórmula de Bhaskara, né? Nós faremos a resolução de equações completas, isto é, vamos obter as raízes das equações do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, em que b e c são não nulos, né? Então, observe aí, né, que aparece aí exatamente a nossa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Então, para encontrar a raiz x aí, devemos fazer menos b, mais ou menos raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a, né? Essa raiz aí que aparece, né, com b² menos 4 vezes a vezes c, né? Essa expressão dentro da raiz, ela é comumente conhecida, né, como delta, né? É a expressão aí equivalente ao discriminante, né, que a gente conhece aí como a letra grega delta. Muito bem, então para encontrar, né, as duas raízes, que podemos chamar de x', x2' ou x1 e x2, utilizaremos o seguinte: para x', né, podemos utilizar menos b mais raiz do delta, né, sobre 2 vezes a. E o x²', né, a segunda raiz, menos b, menos raiz de delta sobre 2 vezes a, certo? Então, observe que para uma raiz utilizamos o sinal de mais e na outra raiz utilizamos o sinal de menos. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Vamos resolver a equação x² menos x menos 6 igual a zero usando a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, né? Aparece em evidência para você aí a fórmula. Então, nós vamos começar aí observando, né, os coeficientes dessa equação. Observe que o a, quem acompanha o x² é igual a 1. O b, que é o cara que acompanha o x, é igual a menos 1. Observe que você tem que evidenciar o sinal que aparece aí, né, de negativo. E o c, né, que é o cara aí que aparece sozinho, né, sem variável, né, seria o termo independente, ele é menos 6. Muito bem, depois que você encontra os coeficientes, aí você aplica os coeficientes aí na fórmula do discriminante, né? Algumas pessoas preferem resolver tudo já dentro da fórmula aí de Bhaskara, né? Sem extrair o discriminante anteriormente, né? Já resolver lá dentro da raiz. Aqui nós vamos utilizar o método de encontrar o discriminante anteriormente, tudo bem? Então, delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual, substituindo aí o b por menos 1, o a por 1 e o c por menos 6, temos menos 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, delta é igual. Observe que menos 1² é igual a 1 positivo. Se multiplicarmos 4 vezes 1 vezes 6, temos 24, certo? Fazendo o jogo de sinal, menos do 4 com mais do 1, temos menos. Menos com menos do 6 vai dar mais, certo? Então, temos um delta igual a 1 mais 24, ou seja, delta é igual a 25, certo? Então, agora, colocando isso dentro da fórmula, temos x igual a menos b, né? Já que o b é menos 1, precisamos colocar um parênteses aí, para separar os dois sinais. Menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o nosso discriminante delta, sobre 2 vezes 1, certo? Que é o nosso a, né? O a é 1, então 2 vezes a é igual a 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal ali, menos com menos, né, do 1, temos um positivo. Então, vai ficar x igual a 1 positivo, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. Então, raiz de 25 é igual a 5, certo? Então, o nosso x vai ser igual a 1, mais ou menos 5 sobre 2. Muito bem, então, quem vai ser o nosso x1? Utilizaremos apenas o sinal de mais no x1. Então, faremos 1 mais 5 dividido para 2. Bom, observe que 1 mais 5 é igual a 6, e 6 dividido para 2 é 3. Então, quer dizer que o nosso x1 é igual a 3.
Ou temos também o x2, né? Que é representado por um menos 5, utilizando agora o sinal de menos. 1 menos 5 é igual a menos 4, e menos 4 dividido para 2 é igual a menos 2. Então, quer dizer que a solução dessa equação é igual a menos 2 e 3. Tudo bem? Então, com isso, finalizamos o exercício número 1. Vamos passar agora para o próximo exercício, exercício de número 2. Vamos resolver a equação x² menos 2x mais 1 igual a 0, usando a fórmula resolutiva, né, que é a nossa fórmula de Bhaskara aí. Primeiramente, extrairemos os coeficientes, né, dessa equação. Observe que o a é igual a 1, que ele vem na frente do x², o b, que vem na frente do x, é igual a menos 2, e o c, que vem ali sozinho, né, termo independente, sem variável, é igual a 1 positivo. Então, agora, colocando isso na fórmula aí do delta, né, que será aí o nosso discriminante, que vamos encontrar primeiramente ele, depois aplicar o resultado dentro da fórmula, temos delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Observe que o b é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Temos o seguinte delta, menos 2 ao quadrado é 4, e observe que multiplicando 4 vezes 1 vezes 1, temos 4, né? E aí, fazendo o jogo de sinal, temos sinal de negativo. Então, delta é igual a 4 menos 4, ou seja, delta é igual a 0. Muito bem, se o seu delta é igual a 0, isso significa que essa equação terá apenas uma raiz real, certo? Observe que, aplicando na fórmula, temos menos 2, já que a fórmula diz que devemos fazer menos b, e o b é negativo, precisaremos então desse parêntese aí para separar os dois sinais. Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o a, que é 1, né? Muito bem, então observe que menos 2 é igual a 2 positivo, então temos x igual a 2 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2. Raiz quadrada de 0, gente, é 0. Então, se eu fizer 2 mais 0, é a mesma coisa de eu fazer 2 menos 0, né? Então, não vai ter alteração aí no resultado. Observe que o nosso x vai ficar 2 mais ou menos 0 sobre 2. Então, fazendo x1, 2 mais 0, nós temos 2, certo? E 2 dividido para 2 é 1. Se a gente fizer o x2, 2 menos 0, utilizando agora o sinal de negativo, temos o resultado 2. E 2 dividido para 2 é 1, certo? Então, observe que as duas raízes têm mesmo valor. Então, isso quer dizer que quando o seu delta for igual a 0, basta você resolver uma raiz, né? Ou seja, temos aí apenas uma raiz real na solução, que neste caso é o número 1. Então, solução igual a 1. Exercício de número 3. Vamos resolver a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0, usando a fórmula resolutiva. Observe a fórmula que aparece aí para você, que é a fórmula de Bhaskara. Muito bem, então observe aí que nós encontraremos primeiro os coeficientes, né, dessa equação. O a é igual a 1, que é quem acompanha o x², o b é menos 5, que é quem acompanha o x, e o c, que é o termo independente, é igual a 6 positivo. Então, vamos primeiramente encontrar o delta aí, né, para depois prosseguir dentro da fórmula. Então, delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a menos 5, que é o nosso b², menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então, delta é igual a menos 5², que é 25, e multiplicando 4 vezes 1 vezes 6, temos 24 aí negativo por conta do jogo de sinal, certo? Então, quer dizer que o nosso delta é igual a 1, né? 25 menos 24. Muito bem, então, aplicando aí agora dentro da fórmula de Bhaskara, temos menos b, né? Que o b é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Então, temos um x igual a 5, mais ou menos, raiz de 1 sobre 2, certo? Então, o nosso x é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2, já que raiz de 1 é igual a 1. Então, partiremos agora para o x1, utilizando apenas o sinal de mais.
5 mais 1, observe que isso é 6, e 6 dividido para 2 é igual a 3. Agora vamos para o x2, utilizando apenas o sinal de menos, 5 menos 1 é igual a 4, e 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, temos uma solução dessa equação igual a 2 e 3, tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo e último exercício. Vamos resolver a equação 2x² menos 3x mais 6 igual a 0, usando a fórmula resolutiva, né, que é a nossa fórmula de Bhaskara que aparece aí em destaque para vocês. Iniciaremos, né, observando os coeficientes dessa questão, dessa equação aí. Então, o a igual a 2, que é quem acompanha o x², o b igual a menos 3, que é quem acompanha o x, e o c igual a 6, né, que é o nosso termo independente. Fazendo delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c, temos delta igual a menos 3², né, que é o b, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 6. Então, temos um delta igual a menos 3², que é 9, e multiplicando 4 vezes 2, temos 8, e 8 vezes 6, 48, certo? Negativo por conta do jogo de sinal. Então, fazendo 9 menos 48, temos um delta igual a menos 39. Observe que menos 39, né? Será que é um número que tem raiz quadrada dentro do conjunto dos reais? Você acha que o número negativo, ele apresenta uma raiz quadrada dentro do conjunto dos reais? Bom, não temos como prosseguir, né? Já que nos reais, no conjunto dos reais, o número menos 39, ele não admite uma raiz quadrada. Portanto, essa equação, ela possui uma solução vazia, né? Ou seja, ela não possui solução. Então, quando encontramos um delta, né, negativo na nossa equação polinomial do segundo grau, isso quer dizer que ela não vai apresentar uma solução, né? Ela não tem solução, uma solução vazia. Muito bem. Então, na nossa aula de hoje, nós retomamos o conteúdo de equações polinomiais do segundo grau completas, né, através da resolução de exercícios. Se você quer assistir essa aula novamente, então não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque, que essa aula vai estar lá disponível para você. Não deixe também de assistir as nossas próximas aulas. Fique com a gente aqui. Até a próxima e bons estudos!